Livro Redescobrindo a Bíblia, capítulo 60, 1 Coríntios. De Paulo para os cristãos em Corinto, local em que foi escrito, cidade de Éfeso. Data provável 56 d.C., da terceira viagem missionária, perto do fim da sua estada de 3 anos em Éfeso. Palavra-chave: sabedoria e amor. Tema: santificados em Cristo, carnalidade na igreja. Versículo-chave. Capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos nas mesmas disposição mental e no mesmo parecer. Capítulo 2, versículo de 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. A minha palavra é a minha pregação. Não consistiram em linguagens persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Corinto era uma capital da província romana da Acaia e talvez a principal cidade da Grécia em seu tempo. Era uma cidade grande, aproximadamente 500 mil habitantes, cuja localização favorecia um próspero comércio por terra e mar. Seus portos ligavam Roma ao Oriente. Cosmopolita, é a famosa por sua cultura helenista. Imoral, 1000 prostitutas sacerdotisas serviam no templo de Afrodite e a idolatra. 12 templos de deuses. Apresentava grande oportunidade para a disseminação do Evangelho, mas também era enorme o desafio para a implantação da fé cristã. A igreja em Corinto fora fundada pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária, por volta de 52 d.C. Como resultado de 18 meses de trabalho, Atos 18, do 1 ao 18. Nessa cidade, Paulo trabalhou em conjunto com um casal de judeus cristãos, Áquila e Priscila. Porém, após a sua partida, surgiram alguns problemas. O apóstolo então escreve uma primeira carta, anterior a 1 Coríntios, que se perdeu, exortando os coríntios a se separarem dos cristãos imorais. 5:9. Algum tempo depois, Paulo recebeu informações preocupantes de diversas fontes. 5, versículo 1. E também uma resposta da sua primeira carta, que veio com algumas perguntas adicionais. Capítulo 7, versículo 1 e 25. Capítulo 8, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. Capítulo 16, versículo 1 e 12. Paulo então escreve novamente, corrigindo várias desordens na igreja e respondendo algumas perguntas. Esta segunda carta é, na verdade, a epístola de 1 Coríntios da nossa Bíblia. Ela foi escrita em Éfeso.
capítulo 16, versículo 8, na terceira viagem missionária de Paulo, provavelmente em 56 depois de Cristo, Atos 19. 1 Coríntios diz respeito à conduta cristã. Na carta aos Romanos, o tema de Paulo é a justiça de Deus, mas em Coríntios, seu tema é a justiça dos cristãos, pois a justiça que provém de Deus precisa ser demonstrada de forma prática na vida dos discípulos de Jesus. Nessa epístola, Paulo aborda várias questões que estavam causando dificuldades na igreja, problemas doutrinários, de comportamento nos cultos e de aspectos práticos da vida cristã. Ele deseja que os cristãos de Corinto cresçam em santidade no meio de um ambiente pagão. Capítulo 1, versículo 2, capítulo 6, versículo 20. Também orienta que os cristãos devem ser em tudo guiado pelo amor de Deus. Capítulo 8, versículo 1, capítulo 13, versículo do 1 ao 13, capítulo 16, versículo 14. Pois na liberdade que temos em Cristo, todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Capítulo 6, versículo 12, capítulo 10, versículo 23. Paulo escreve a respeito de vários problemas na igreja que colocavam em risco sua própria existência. 1. Facções e divisões. 2. Orgulho intelectual e espiritual. 3. Imoralidade e impureza. 4. Causas na justiça entre irmãos. 5. Bebedices e glutonarias na ceia do Senhor. 6. Cristãos participando de festas pagãs com comidas oferecidas a ídolos. 7. Falsos ensinos, como por exemplo, a respeito da ressurreição dos mortos. E 8. Desordens variadas no culto. Todas as obras da carne, Gálatas 5, 19 ao 21, podiam ser encontradas nessa igreja. Portanto, essa epístola é composta de variadas instruções, visando combater a ignorância e a carnalidade dos novos convertidos, apesar de terem sido enriquecidos por Deus com todo o conhecimento e dons espirituais. Capítulo 1, do 4 ao 7. Os cristãos de Corinto eram imaturos e intensamente carnais. Capítulo 3, versículo 1. Os problemas que Paulo enfrentou nessa igreja são muito semelhantes aos nossos, pois o mundo daquela época não era muito diferente do atual. As pessoas eram egoístas, orgulhosas, partidárias, permissivas, admiravam o intelectualismo, se misturavam ao mundo, caíam em erros doutrinários, entre outros, exatamente como muitos cristãos de hoje. Outro tema vital dessa carta era a respeito da sabedoria de Deus. Corinto, uma das principais cidades do mundo antigo, rivalizava com Atenas, que era cidade vizinha. Os gregos orgulhavam-se de sua língua, literatura, erudição e lógica. Paulo escreveu essa epístola para confrontar a mentalidade grega que estava impregnada na vida dos cristãos em Corinto. Como os romanos valorizavam o poder, Paulo, em sua epístola aos Romanos, contrasta o poder humano com o poder de Deus. De maneira similar, como os coríntios valorizavam a sabedoria, nessa epístola, o apóstolo
contrasta a sabedoria humana com a sabedoria divina. Paulo declara que Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Capítulo 1, versículo 24. A sabedoria do mundo é inútil em relação às questões divinas, pois 1. O mundo não conhece a Deus pela sua própria sabedoria. Capítulo 1, versículo 21. 2. O homem natural, com toda a sua sabedoria, não compreende e nem pode receber as coisas do Espírito de Deus. Capítulo 2, versículo 14. 3. A sabedoria do mundo não consegue ver a sabedoria de Deus em Cristo crucificado. Capítulo 1, versículo 18. E 4. Diante de Deus, a sabedoria do mundo é como loucura. Capítulo 3, versículo 19. Em vários aspectos, a sabedoria humana não consegue alcançar e nem compreender a sabedoria de Deus. 1. A justificação por fé apenas, sem obras humanas. 2. A incredulidade como pecado. 3. A vida santa por meio do poder da graça. 4. A real liberdade através da total submissão a Deus. 5. A fé, a oração como recursos poderosos. 6. A soberania de Deus, mesmo à face dos fatos mais negativos. Dentre todos os ministérios de Deus que o homem natural não consegue compreender, o principal deles é a união mística de Cristo com a Igreja. Contudo, na igreja em Corinto, as facções estavam destruindo essa união. Capítulo 3. A impureza, a desonra. Capítulo 5 e 6. A ligação com os ídolos a profanava. Capítulo 8. As reuniões desordeiras envergonhavam esta união. Capítulo 14. Porém, o casamento a ilustrava. Capítulo 7. A ceia do Senhor a expressava e a simbolizava. Capítulo 11. E a ressurreição a completava. Capítulo 15. O ponto alto da epístola é o belo hino ao amor, no capítulo 13, que dá significado a tudo em nossa vida cristã. O apóstolo nos orienta a fazer todas as coisas em amor. Capítulo 16, versículo 4. Pois sem este amor, os dons espirituais e a fé, o conhecimento e as boas obras não têm nenhum valor diante de Deus. Inclusive, apesar de fortemente recriminatório, essa carta fora escrita com muitas lágrimas, provando assim o amor que Paulo tinha pelos coríntios. 2 Coríntios 2:4. E aqui terminamos o capítulo 60 do livro Redescobrindo a Sua Bíblia.